Para apresentar o tema Licitações e Contratos, Riscos e Controles, convidamos o senhor Alexandre Barreto de Souza, diretor na Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas do Tribunal de Contas da União. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Barreto, eu vou apresentar, essa é a última apresentação de hoje, eu vou falar sobre licitações e contratos, riscos e controles associados à atividade. Lembrando a todos que está sendo distribuído um formulário com perguntas. Caso algum dos senhores ou das senhoras queiram formular alguma questão, a gente vai abrir um espaço para debate ao final dessa apresentação, junto com os demais colegas que fizeram as apresentações, para a gente poder trocar uma ideia e esclarecer dúvidas sobre os respectivos temas que foram apresentados. Cadê? Qual que passa? Ok. Ok. Antes de entrar no tema propriamente dito, dizer para vocês, eu tenho 21 anos de experiência no serviço público, entre Receita Federal, Tesouro Nacional, Tribunal de Contas da União. Há cerca de 4 anos e alguns meses, eu lido exclusivamente com controle externo de aquisições públicas, licitações e contratos. Nesses anos de experiência nessa atividade, a gente pôde perceber que boa parte dos problemas que são verificados em licitações e contratos, se não praticamente todos, decorrem de falha de planejamento, ausência de mapeamento de riscos, enfim, de um ambiente de governança não propriamente estabelecido, não desenvolvido. E isso foi um dos motivos que levou o tribunal, isso percebido em várias atividades, mas em licitações e contratos eu vejo isso no meu dia a dia, a tentar agir, através de eventos como esse, por exemplo, agir preventivamente num diálogo, tentando demonstrar a importância do estabelecimento de um bom ambiente de governança dentro das respectivas atividades no serviço público, de forma a evitar a ocorrência de problemas. A atividade de aquisição de licitações, ela é extremamente importante, não só pelo volume de recursos envolvidos, mas também pela própria importância estratégica da atividade. E é preciso urgentemente adotar providências para que a gente coíba uma série de problemas que, historicamente, a gente percebe que ocorrem em licitações e contratos. E isso eu achei bem interessante a apresentação que o Volmer fez, que uma das questões fundamentais quando a gente fala de licitações é, por incrível que pareça, desburocratizar o processo. O Volmer falou que excesso de controle pode ser prejudicial para uma atividade, e realmente é. Excesso de controle pode ser tão prejudicial ou até mais prejudicial que ausência de controle. Quando a gente fala em licitações, quando a gente fala, esse vai ser o cerne da minha apresentação, quando a gente fala em estabelecer um bom ambiente de governança em licitações e contratos, passa pelo estabelecimento de controles adequados à atividade, sem excesso de burocracia, mas que permitam que o objetivo da atividade de licitação seja alcançado, de aquisição seja alcançado. A apresentação está dividida em 3 eixos. Primeiro eu vou falar rapidamente sobre como que o tribunal vem atuando no controle de aquisições públicas com enfoque em análise de governança. Para daí, dando sequência à apresentação que o Volmer fez, e o Volmer falou sobre sistemas de controles internos e como pode ser implementado um sistema de controle interno. Eu vou tentar exemplificar como pode ser feita uma atividade de identificação de riscos e estabelecimentos de controles internos para a atividade de licitações e contratos, passando pelo processo e pela atividade em si, de identificação de riscos e estabelecimento de controles. E, por fim, à medida que o tempo permitir, eu vou passar em alguns pontos específicos sobre licitações e contratos, trazendo entendimento do tribunal sobre a questão. Bem, a atividade de aquisições, o processo de aquisições, ele é um processo estratégico, extremamente importante, material dentro da administração pública. Dados de 2012 trazem um volume na administração pública federal direta, aproximadamente 73 bilhões de reais envolvidos em licitações públicas, em mais de 230 mil processos licitatórios.
Isso, por si só, traduz a importância dessa atividade, a importância que o Estado assume na economia nacional quando vai ao mercado para adquirir bens e serviços necessários à sua atuação e à implementação de políticas públicas. Para além da importância que a atividade assume pela sua própria materialidade, o processo de licitação assume um papel estratégico dentro do Estado brasileiro, à medida em que, como eu disse, ele é um meio de implementação de políticas públicas. Praticamente toda e qualquer política pública vai passar necessariamente por um processo de aquisição, exceto quando a gente falar de transferência direta de recursos, como Bolsa Família, por exemplo. Agora, construção de estrada passa pela contratação de uma empresa de engenharia que vai construir a estrada. Idem para aquisição de medicamentos, construção de creches, enfim. Quase sempre que a gente está falando em atuação do Estado, necessariamente passa por um processo de aquisição. Além disso, o Estado, dada a sua importância dentro do mercado consumidor, ele pode agir como agente indutor de mudança e como agente promotor de inovações. Um exemplo claro que o Estado assume utilizando o seu poder de compra, por exemplo, com o benefício dado a microempresas, com a Lei Complementar 123. Microempresas têm um tratamento diferenciado no processo de aquisição. Essa é uma forma que o Estado brasileiro tem de beneficiar uma parcela específica da economia, utilizando o seu poder de compra. Então, considerando a materialidade, o volume de recursos envolvidos, quando o Estado vai ao mercado para adquirir os seus produtos e os serviços que necessita, e ainda a importância estratégica desse processo, precisamos, sim, estabelecer um bom ambiente de governança nessa atividade. E hoje de manhã o nosso presidente falou sobre estabelecimento de ambientes de boa governança. E quando a gente fala nessa tarefa, entendam que ela pode ser analisada e implementada em diferentes níveis, tanto em atividade quanto em uma organização. Eu posso falar em ambiente de governança de um órgão X, posso falar em ambiente de governança de uma prefeitura, do Estado, ou de uma atividade. Posso falar em ambiente de governança no processo de licitações e contratos. E o que a gente está querendo dizer com isso? Responsabilidade da alta administração em estabelecer um sistema no qual se permita avaliar, dirigir e monitorar a organização. Nesse caso, atividade de licitações e contratos. Na prática, o que isso significa? Definição de objetivos claros para a atividade, estratégia de implementação para a atividade, avaliação de riscos, implementação de controles internos, transparência e qualificação de equipe. Nessa apresentação, a gente vai direcionar para a atividade de avaliação de risco e implementação de controles internos. Como o Volmer falou mais cedo, e exemplificou bem como que é feita essa atividade, antes da própria identificação dos riscos, faz-se necessário o conhecimento do processo. Então, quando a gente está falando de licitação, faz-se necessário entender e compreender como que o processo de licitação ocorre. Obviamente que as senhoras e senhores que lidam com licitação no dia a dia compreendem bem como funciona esse processo. E interessante porque nessa tarefa, nessa atividade de mapeamento de risco, os maiores entendedores da matéria que podem fazer essa atividade a contento são as senhoras e senhores. Nenhum especialista externo, muito embora ele possa ajudar com metodologia própria no desenvolvimento da atividade, vai conhecer a realidade de cada um. Então, cabe a cada um das senhoras e dos senhores entender o processo, para dentro do entendimento desse processo, poder identificar os riscos e implementar os controles necessários à mitigação dos riscos. E quando a gente fala de processo de licitação, processo de aquisição, melhor dizendo, que é um processo mais amplo, vem a pergunta: processo de aquisição é só a licitação? E a resposta é não. Processo de aquisição é um processo complexo, amplo, que passa por várias etapas para que se atinja o objetivo, que é, no final, ter o produto ou serviço adquirido, funcionando, entregue, o serviço sendo prestado. E ele se inicia bem antes da licitação em si.
Geralmente se associa licitação, aquisição à licitação. O processo de licitação é esse processo do meio, que é o que a gente chama de fase externa, que está definido na lei de licitações como fase externa da licitação, que é o que está associado à publicação do edital e realização da sessão pública, seja no pregão, seja no processo de concorrência, tomada de preços. Mas antes disso, a gente tem a fase de planejamento e, posteriormente, a fase de execução contratual. E a gente pode ainda dividir essas fases em subetapas. Dentro da fase de planejamento, existe uma fase de programação das necessidades. Posteriormente, a programação e identificação do problema e formulação das soluções para esse problema, para essa necessidade. A fase interna da licitação, que é, aí sim, tem a definição do projeto básico ou do termo de referência, se estivermos falando do pregão, para aí termos o nosso edital definido. Boa parte dos problemas que a gente verifica no tribunal são originados de deficiências ou de riscos associados a essa fase aqui. Um planejamento mal realizado, inevitavelmente, vai redundar numa licitação com problemas. Ao passo que um planejamento bem feito aumenta em muito a chance de sucesso do processo de aquisição. A fase externa, que é quando temos a publicação do edital e a realização do certame e sua homologação, e é nesse momento em que vão surgir os problemas. A gente recebe dezenas, centenas de representações e denúncias no Tribunal de Contas. 95% são problemas referentes à fase externa, sim, mas cuja origem são verificados aqui, na fase preliminar da licitação. A gente vai falar um pouco mais sobre ela. Pois bem, realizado o certame, realizada a licitação, temos a fase contratual, onde tem a assinatura do contrato e o entregamento do serviço ou a prestação de serviço ou a entrega do bem. E, por último, a fase de uso, operação e manutenção, que vai, por sua vez, servir de feedback para a próxima contratação do mesmo bem, do mesmo serviço. E é importante, muito importante, a gente realçar a importância que o planejamento assume dentro dessa atividade. Pois, como eu disse, boa parte dos problemas verificados em licitação e contrato decorrem de um planejamento mal realizado. Me ocorreu um exemplo agora, semana passada, nós participamos de uma audiência pública na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. A Presidência da República pretende contratar serviços de comunicação digital, uma empresa para fazer o serviço de redes sociais, internet, etc., etc. É um serviço em torno de 50 milhões de reais, bem material. E na fase de planejamento, eles foram ao mercado e fizeram consultas às empresas que prestam esse serviço para definir o valor dos serviços, a estimativa do valor dos serviços que seriam prestados. E fizeram a estimativa. Durante a audiência pública, do qual a gente participou, se percebeu que várias empresas traziam críticas ao orçamento que havia sido realizado. E a SECOM tinha dúvidas se podia alterar a estimativa de preços que já havia sido feita ou não. Em consulta feita a gente, ali formalmente no momento, disse, olha, está na fase de planejamento, não há nenhum óbice aqui nesse momento, a estimativa de preço seja adequada à realidade de mercado e seja levado para o projeto básico. Porque ainda na fase de planejamento, que era o momento adequado para que fosse feita essa estimativa correta de preço. Aceitaram, bem, ok, e seguiram adiante. Caso não tivessem, através daquela audiência pública, que tem esse objetivo, adequado à sua realidade de preço, provavelmente geraria um problema que durante na apresentação das propostas não haveriam propostas adequadas ao preço que havia sido estimado, ou pior, a empresa poderia assumir o orçamento estimado pela SECOM e durante a execução do serviço ter problema em executar o contrato, o que seria bem pior. Enfim, é na fase de planejamento que cabe ao gestor ir ao mercado, entender o mercado fornecedor do serviço. Antes disso, definir claramente qual é a necessidade do órgão ou da empresa contratante, identificar a solução necessária, definir um modelo a ser utilizado na contratação
e aproveitar bem os seus recursos financeiros e humanos. Parece prosaico, mas não é. O que a gente observa é que, na maioria das vezes, parte-se da definição da solução antes mesmo de se deixar ter o problema claramente identificado. Um exemplo que pode ser dado é o serviço de transporte, por exemplo, carro e motorista. A necessidade, nesse caso, é ter alguém que faça o transporte dos funcionários da prefeitura, do órgão, de um local a outro. Identificado esse problema, existem uma série de soluções que podem ser utilizadas para satisfazer essa necessidade. Por exemplo, o serviço pode ser alugado, os carros podem ser comprados e o serviço dos motoristas pode ser terceirizado. A prefeitura pode definir que o quadro de motorista vai ser concursado, então eu tenho carros comprados e motoristas contratados, concursados. Posso comprar os carros e ter os motoristas, enfim, uma série de possibilidades que surgem em face do problema. E, além disso, definido, por exemplo, que eu vou terceirizar, posso ir ao mercado comprar, posso fazer uma adesão à ata de preço, posso, enfim, formar um consórcio com prefeituras da minha região para adquirir esse serviço. Enfim, várias soluções que se apresentam para atender a uma mesma necessidade. Daí a importância de, a partir da identificação da necessidade, seja do bem, seja do serviço, ir ao mercado, conhecer o mercado para ver quais são as soluções que se apresentam para satisfação dessa necessidade, de modo que possa ser respondida essa pergunta. Qual é a solução que eu posso adquirir que atende ao interesse público com tempestividade, qualidade e quantidade, com requisitos de sustentabilidade, que é um elemento novo que se apresenta, sem ser direcionado ao interessado, atendendo ao princípio da lei de licitações de promover igualdade de participação entre os licitantes, e que seja economicamente vantajosa. Tudo isso realizado durante a fase de planejamento das licitações. Depois, quando eu falar especificamente de exemplos de riscos, a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre planejamento. E assim como o planejamento assume uma importância ímpar, a gestão do contrato, que é a fase final do meu processo de aquisição, após realizada a licitação, serviço entregue, serviço sendo executado, bem entregue, a gestão do contrato também assume uma importância grande, porque é nesse momento em que eu vou ter assegurado em que os produtos me foram entregues com os resultados pretendidos dentro das especificações de qualidade que foram definidas anteriormente no edital, durante o meu planejamento. Bom, pois bem, esse introito foi feito para que a gente pudesse entrar nessa parte, que eu considero a parte principal da apresentação, que é fazer um pequeno exercício sobre identificação de riscos e estabelecimento de controles internos dentro da atividade de licitações e contratos. Lembrando que é um exercício e a gente procurou, dentro das grandes fases do processo de aquisição, fazer esse exercício. Então, lembrando que eu falei que um processo de aquisição, um processo de licitação passa pelo planejamento, a licitação em si, que é a fase externa, e a gestão do contrato. A gente pega com uma visão mais ampla a identificação de riscos em cada uma dessas etapas, com o estabelecimento dos respectivos controles. Por isso que é importante ter o conhecimento do processo. Obviamente, a gente poderia, dentro de cada uma dessas atividades, fazer uma análise mais aprofundada e estabelecendo e identificando riscos em cada uma dessas análises. É importante até onde eu posso ir? Essa resposta cabe a cada um de vocês. O que é importante dentro da realidade de cada um, o que é mais estratégico dentro da realidade de cada um, aonde se apresentam os maiores riscos e aonde eu devo investir com mais ênfase nessa atividade. Então, por exemplo, a primeira grande etapa de um processo de aquisição, como eu disse, é a etapa de planejamento. E um grande risco que se apresenta é o risco de um planejamento deficiente. Reparem que nesse diagrama, eu fiz uma apresentação aqui um pouco diferente, mas eu tenho aqui todos os elementos que compuseram a apresentação do colega Vollmer, que apresentou anteriormente a mim. Eu tenho um risco, nesse caso, um planejamento deficiente. Repare que eu estou tratando de uma questão bem macro, bem ampla, e eu tenho estabelecido... E eu tenho estabelecido causas e consequências. Por que estabelecer causas e consequências?
A partir das consequências, eu consigo medir o impacto desse risco. Por que é importante medir a consequência? Medir o impacto? Porque eu sei qual é a resposta que eu vou dar para esse risco identificado. Lembrando aquele gráfico que o Vollmer apresentou. Alto impacto necessita uma avaliação, um cuidado maior. E a causa, ela é necessária a sua identificação, porque ela me auxilia, a partir da identificação da causa, controles que podem ser implementados para agir nas causas dos problemas. Nesse exemplo que eu trago, para um risco de um planejamento deficiente, um planejamento mal feito, posso ter como consequências para esse risco uma solução que não atende à necessidade. Comprar um serviço ou um produto que, no final das contas, não vai responder aquele meu problema, aquela necessidade que foi identificada ainda na etapa de planejamento. E essa consequência ela é cruel, é o pior problema que pode haver num processo de compra pública. Se o Estado, se o governo compra um produto ou um serviço que não atende à sua necessidade, significa que houve um desperdício, uma perda de 100% dos recursos que foram empregados naquela atividade. Isso é pior do que um sobrepreço. Se eu construo uma creche com sobrepreço de 30%, pelo menos eu tenho a creche entregue e funcionando. Se eu compro um produto que não vai me servir, o desperdício foi de 100% dos recursos que foram aplicados. O planejamento deficiente também pode me levar a aditivos desnecessários, desperdício na alocação dos recursos, qualidade ruim, dada uma especificação mal feita do produto a ser adquirido, e preços não compatíveis com o mercado. Algumas consequências que podem surgir. Essa vai ser a realidade para vocês? Talvez sim, talvez não. Como a gente está falando aqui em caráter mais geral, são casos que geralmente se aplicam dentro da atividade que cada um vai realizar de identificação de riscos, mapeamento de processo de identificação de riscos, há que se verificar dentro da realidade local de cada um o que se aplica e o que não se aplica. Possíveis causas para um planejamento deficiente: urgência, falta de estudos e projetos preliminares, falta de coordenação entre as áreas. Todas essas causas que levam a um planejamento deficiente. Um outro exemplo que me ocorre também, a gente lidou há pouco tempo atrás com um determinado ministério, e que esse ministério alugou um espaço para participar de uma feira no valor de 5 milhões de reais aproximadamente. E isso dentro de uma atividade que é realizada no TCU, de acompanhamento constante das aquisições e dos contratos na administração pública, caiu na malha, pelo valor envolvido e pelo fato de ser aluguel, 5 milhões de reais para aluguel. E foram solicitados para esse órgão, foi solicitada a esse órgão a apresentação de documentos que justificassem aquele gasto. E, para nossa surpresa, os elementos que foram trazidos ao tribunal não tinham nenhum elemento que justificasse o motivo da escolha daquele evento que foi alugado, o preço que foi praticado. O processo formal tinha um planejamento péssimo. Praticamente não havia planejamento. A impressão que deu para os auditores que analisaram o problema foi que uma aquisição de 5 milhões de reais foi feita sem nenhum tipo de plano prévio. Redundou na abertura de um processo que está rolando agora no tribunal e cujos gestores foram chamados em audiência e estão tendo que se justificar sobre esse gasto. E gasto feito sem planejamento. A gente ainda não tem elementos para saber se o serviço foi prestado, qual foi o sucesso, qual foi o grau que se atingiu. Mas elementos objetivos a gente tem para afirmar que o planejamento para a aquisição daquela atividade, daquele serviço, foi zero. O que nos leva a um risco grande que passam por esses riscos que a gente identificou aqui. Desperdício, qualidade ruim, preços não compatíveis com a realidade. E é muito comum a gente ter elementos como esse em contratações emergenciais. Eu fiz menção a uma atividade que o TCU desenvolve hoje, de acompanhamento constante do que acontece em termos de contratação, e eu posso afirmar para os senhores e para as senhoras que qualquer contratação emergencial realizada hoje, em âmbito federal, em Brasília, vai cair na malha fina do tribunal. Uma contratação emergencial, salvo casos motivados, e que há casos motivados, devidamente motivados, geralmente são decorrentes de um planejamento ruim. E uma contratação emergencial decorrente de um planejamento ruim vai inevitavelmente levar
a responsabilização do gestor que autorizou aquela contratação emergencial, geralmente decorrente de um planejamento mal realizado. Passando para a etapa seguinte da licitação, lembrando que a gente falou de planejamento e viria agora para a etapa de realização da licitação em si, o processo de definição do edital e realização do pregão em si, ou da concorrência. Um outro risco que se apresenta, muito comum, é termos um orçamento que não corresponde à realidade do mercado. Para toda e qualquer licitação que se faça, que se faça a estimativa dos preços que vão ser praticados na licitação. A administração estima o preço, vai a mercado, os concorrentes trazem as suas propostas de preço, e a administração tem a prerrogativa de, caso as propostas não estejam de acordo com a sua estimativa, pode ser afastada e rejeitada as propostas que são apresentadas. Pois bem, se temos um orçamento não correspondente à realidade de mercado, seja em preço unitário, seja em preços compostos por planilhas, podemos ter como possíveis consequências um jogo de planilha, prática de sobrepreço e superfaturamento. Lembrando que jogo de planilha, no caso de preços compostos, você ter itens da planilha de preço que estão acima dos preços praticados no mercado. E se durante a execução contratual o fornecedor altera os quantitativos previstos na proposta inicial de modo a carregar naqueles itens que estão com preço acima do mercado, a gente vai ter a configuração de um superfaturamento mediante um jogo de planilha. E ainda pode haver como consequência não contratação de itens específicos devido à pré-alocação de orçamento. Possíveis causas para esse risco: ausência ou incipiente pesquisa de mercado, não utilização de sistemas referenciais, Ciclo e SINAP, como por exemplo, para casos de obras. Controles que são sugeridos para mitigação desse risco: construção de um banco de dados com preço de contratações já realizadas, a definição de rotinas e responsabilidades para pesquisa em várias fontes. Isso é interessante também que é muito comum em diálogos públicos me trazerem o seguinte problema: mas Alexandre, para eu fazer o orçamento do preço, para eu fazer a pesquisa de preço, eu preciso fazer cotação de preço junto a 3 fornecedores. E nem sempre esses fornecedores me apresentam as propostas que eu preciso para montar a minha estimativa de preço. E eu preciso fazer essa cotação, não preciso? A resposta é não, não precisa. Em nenhum lugar, em nenhum local está escrito que a estimativa de preço, o orçamento, seja para realizar a estimativa da licitação, seja para compor um processo de dispensa ou inexigibilidade, em nenhum lugar está escrito que precisam ser acostados aos autos 3 orçamentos obtidos junto a fornecedores. O que está previsto, que a legislação prevê, é que o orçamento deve assegurar que os preços estimados ou os preços praticados estão de acordo com a realidade do mercado, refletem a realidade do mercado. E essa referência de preço pode ser obtida de diversas formas, entre elas, ir junto a fornecedores e obter 3 orçamentos e juntar o processo. Outras formas podem ser implementadas, como, por exemplo, a construção de um banco de dados com preços de contratações realizadas no passado. Ou, definição de rotina e responsabilidade com pesquisas em várias fontes. Quais fontes podem ser utilizadas? O Comprasnet é uma boa fonte. O Comprasnet é um site do Ministério do Planejamento no qual são realizadas os pregões eletrônicos. Inclusive, foi implementada muito recentemente no Comprasnet um módulo de gestão de ata de registro de preço, que permite que qualquer cidadão, a consulta é livre, verifique atas de registro de preço praticadas no âmbito da administração pública federal, à disposição de qualquer cidadão. Um ótimo referencial de preço, que pode ser utilizado para justificar o preço praticado numa licitação. Aqui eu faço referência ao Comprasnet, ao Ciclo e ao SINAP, aos sistemas especializados em atas de registro de preço. Enfim, eu lembro de é muito comum esse exemplo. Eu lembro de um outro problema que uma gestora do Ministério da Saúde levou para a gente conversando, que ela tinha problema em atenção ao indígena em municípios do interior da Amazônia,
por vezes havia que se comprar um estetoscópio e naquele município pouquíssimas empresas fornecedoras forneciam aquele produto. Como o valor da aquisição está abaixo do definido, R$8.000 definido na lei de licitações para compra direta, essa compra podia ser feita com dispensa de licitação. Ia ser um estetoscópio para aquela unidade durante um ano. Então não ia caracterizar o fracionamento de despesa. Mas a dificuldade dela, Alexandre, mas eu tento comprar, eu preciso justificar o preço e não tenho os 3 orçamentos, os famosos 3 orçamentos. E, enfim, esse produto podia ser comprado pela internet. Eu falei, olha, você pode comprar pela internet, juntar no teu processo de contratação os preços que você obteve na internet, juntar no processo para que seja feito da forma mais transparente possível, sem nenhum problema. Ela pode? Você pode. Voltando, o que a lei define é que o preço praticado ou o orçamento estimado esteja de acordo com a realidade de mercado. Esse é um exemplo que eu gosto de enfatizar, porque é um típico controle que foi implementado, não se sabe de onde, e que acaba, por vezes, por engessar a prática do gestor no dia a dia. Voltando a dizer, enfatizando que controle excessivo, controle inadequado, pode ser tão prejudicial para a atividade quanto a ausência de controle. Um outro risco inerente à atividade de licitações, restrição indevida à competitividade. E a gente enfatiza o indevida porque todo o processo de licitação no qual eu defino o objeto e a característica do serviço que vai ser adquirido, de uma certa forma, está restringindo o mercado possível de me atender para fornecer aquele serviço ou bem. Então, essa restrição ela é intrínseca à atividade. O que não pode acontecer é restrição indevida à competitividade. A gente teve um outro exemplo no tribunal, um exemplo que já está julgado, eu posso citar, dos Correios, que queria comprar moto para entrega de correspondência e encomendas. E o Correio definiu no seu objeto que ele queria adquirir motos até um determinado número de cilindradas, não lembro qual era, acho que 130, e a partir disso podiam ter motos com mais cilindradas desde que tivesse injeção eletrônica. Uma determinada empresa questionou junto ao tribunal a ação que o Correio adotou por entender que havia restrição indevida à competitividade. Procurando entender o que se passou, o tribunal diligencia os Correios, que nos informa que aquela definição do objeto tinha por objetivo, mediante estudos que foram juntados ao processo, que comprovavam que motos com aquelas características gastavam menos combustível e emitiam menos poluentes. Justificativa dada, aceita pelo tribunal. Houve restrição? Houve. Justificada. Problema? Problema algum. Um outro exemplo que a gente tem de restrição indevida, nesse caso, outro não, um exemplo de restrição indevida, eu peguei desse boletim de jurisprudência que está aqui fora e que está sendo distribuído para todos vocês. É um material que pode ser obtido pela internet, mas ao final eu vou apresentar como pode ser obtido, mas a gente tem aqui cópias impressas. Ali vocês vão ver que um determinado acórdão, o acórdão 273/2014, fala sobre exigência excessiva em habilitação técnica. E traz uma questão bem específica, que diz que, no qual o tribunal entende que condições que causam ônus ao fornecedor só podem ser exigidas quando da celebração do contrato, e não como critério de habilitação. Um exemplo simples, uma determinada obra precisa de um guindaste gigantesco, e em uma das determinadas etapas da obra, vamos para começar a obra, não há que se exigir que a empresa comprove que tenha esse guindaste durante a fase de habilitação. Mas ele precisa garantir que durante a execução da obra ele vai ter acesso a esse determinado equipamento. Então não se pode exigir como habilitação, por exemplo, que ele tivesse posse desse guindaste. Ou então um exemplo muito comum em terceirização, não se pode exigir que no momento da habilitação o fornecedor comprove que tenha vínculo com um número X de funcionários. Por quê? Ele pode ganhar a licitação, ir ao mercado e contratar os funcionários para prestar o serviço. Se ele contrata o número de funcionários necessário à execução do serviço sem ter a garantia de que vai
ganhar a licitação, ele vai estar incorrendo num ônus desnecessário. Um outro risco que se apresenta são deficiências na gestão e fiscalização, que pode ter como consequência medições de serviço inadequado, serviços e bens entregues sem qualidade, execução de serviços desconforme com o projeto e não recebimento de bens ou serviços. As causas quase sempre, e todas vão passar sobre problemas referentes ao recrutamento e à capacitação daqueles servidores que vão lidar com a fiscalização do contrato, com a gestão contratual. E os controles que se sugere que sejam implementados nesse caso dizem respeito à alocação e treinamento do pessoal que vai estar vinculado à fiscalização e gestão do contrato. Nosso tempo está acabando, a gente vai ter um tempo aqui para conversa. Eu vou trazer rapidamente alguns temas recorrentes em licitações e contratos. Lembrando que essa apresentação vai estar disponível para consulta por todos e que a gente vai trazer também aqui algumas fontes jurisprudenciais para o tribunal. Pregão eletrônico. Ele é obrigatório, de uso obrigatório para bens e serviços comuns, no âmbito da administração pública federal. Estados e municípios não são obrigados por lei a utilizar pregão eletrônico, muito embora nós recomendamos que utilize o pregão eletrônico. Pode ser feito pelo Comprasnet, pode ser feito pelo Banco do Brasil, pode ser feito pela Caixa Econômica Federal, que tem ferramentas próprias de pregão eletrônico. Tá? Dados do Ministério do Planejamento comprovam que há uma redução significativa de preços praticados quando da utilização de pregões eletrônicos. Dados do Ministério da Justiça demonstram que o risco de conluio entre participantes cai drasticamente quando se utiliza o pregão eletrônico como forma de aquisição de bens. E lembrando que bem comum não é sinônimo de bem simples, nem antônimo de bem complexo. O Tribunal de Contas da União aceita que o pregão seja utilizado para aquisição de diversos bens e serviços, inclusive obras. Um outro alerta que eu faço, contrato por homem-hora, evitem ao máximo contrato por homem-hora. Procurem estabelecer contratos por resultados, por entrega de resultado, com acordo de nível de serviço quanto possível, para evitar a ocorrência do paradoxo lucro-incompetência. Seria mais ou menos como se fosse contratar um pintor para pintar a sua casa, algo que comezinho até, e não se contratar por empreitada, contratar por hora. O incentivo que ele tem é gastar o máximo de tempo possível para terminar essa atividade. Enfim, são várias questões, eu vou deixar para vocês, infelizmente o tempo está terminando, mas mais importante até do que a gente repassar problema por problema em licitação, era ter conscientizado as senhoras e os senhores da importância de estabelecer um bom ambiente de planejamento quando a gente fala em aquisições públicas e realizar a atividade de mapeamento de risco e identificação de controles. Os problemas pontuais, eu trouxe poucos deles aqui, tentei para exemplificar o exercício que eu fiz, mas eles podem ser obtidos na própria jurisprudência do tribunal. E o Tribunal hoje, de Contas da União, o tribunal hoje é a maior fonte de jurisprudência na área de licitações e contratos administrativos. Todas essas publicações estão disponíveis no site do tribunal para download. Então, temos a jurisprudência sistematizada, que pode ser obtida por envio do tribunal, por e-mail. Temos um livro de orientações e jurisprudência do tribunal sobre licitações e contratos, que está disponível para download. Temos uma publicação mais recente de boas práticas em contratação de soluções de tecnologia da informação, também disponível para download. Além do push para informativo de jurisprudência de licitações. O de jurisprudência sistematizada foi esse que eu li aqui agora há pouco. Enfim, também temos também está disponível aqui fora, que é o de obras públicas. Recomendações básicas para contratação e fiscalização de obras públicas. Enfim, questões pontuais, e talvez eu tenha falado 1% de problemas que surgem, podem ser consultados, formas de atacar e o entendimento do tribunal nessas publicações que eu trouxe para vocês aqui. Por fim, eu lembro conversando com o meu secretário antes de vir para cá, ele me dizendo: Alexandre,
não importa o que você fala para o público, eles só vão captar, no máximo, se você tiver sucesso, 5 a 10% de todo o conteúdo que você apresentou. Então, eu fiz um resumo para aqui ao final. Então, se guardar de tudo isso que eu falei, esses 3 conselhos aqui, acho que já vou me dar por satisfeito quanto à minha apresentação. Primeiro, formalize tudo o que for feito no processo de licitação, formalize no processo. Formalizar de que forma? Junte no processo, fisicamente, todas as decisões, todas as reuniões, todas as cotações de preço, tudo que foi realizado, junta no processo e deixa formalizado no processo. Um auditor, quando se debruçar no processo de aquisição para realizar uma atividade de controle, uma auditoria, vai se basear nas informações que estão acostadas no processo. Por mais que o gestor tenha boa vontade e esteja atuando para o atingimento do interesse público, um auditor só vai ter acesso a essa informação se ela estiver formalizada no processo. Uma outra, segunda dica, preste atenção no que se assina, no que se atesta. Só assine um documento se tiver plena convicção de que o que está sendo assinado está correto e adequado ao interesse público. E, por fim, preze pelo planejamento e pela transparência de suas ações. Enfim, senhores, essa era o recado que eu tinha para dar. Eu deixo aqui ao final os nossos contatos na CELOG, que é a unidade do Tribunal de Contas da União dedicada ao controle de licitações e contratos, além do telefone da ouvidoria do tribunal, e a nossa página na internet e nas redes sociais. Obrigado.